Olá, estamos começando mais um Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo o Padre Marlone Pedrosa, lá pároco na Igreja Nossa Senhora Conceição, e está fazendo um trabalho muito bacana lá. Tem um projeto interessante que está sendo realizado todo mês, chamado Bate-Papo Teológico. Padre, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter aqui conosco, viu? Prazer é nosso estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Mas antes da gente falar sobre esse bate-papo teológico, eu gostaria que o senhor se apresentasse às pessoas que ainda não conhecem, de onde o senhor veio, né? Contar um pouquinho da sua história, como que o senhor veio parar, ser padre, parar em Caratinga também. Parar né? em Caratinga. Caratinga está na minha história vocacional por um bom tempo. Eu vim para o seminário com 29 anos. O senhor é de onde? Em 2004. Eu sou de São Francisco do Glória, uma cidadezinha que fica no extremo da diocese, em direção ali a Muriaé, né? Para quem vai para o Rio de Janeiro, passa por ela. E muito pequena, com 5.600 habitantes por aí, muito pequena. E aí vim para o seminário e fiquei aqui 8 anos, em Caratinga, estudando. Fui ordenado em 2012 e fiquei aqui, continuei na Conceição como diácono. Fiz meu estágio diaconal todo dia na Conceição, onde eu estou hoje. Fui ordenado padre, continuei na Conceição com o padre Zé Carlos, sendo vigário. E aí depois fui para Vermelho Novo. Em Vermelho Novo fiquei 2 anos e agora volto para Conceição novamente. Mais uma vez aqui em Caratinga, já tem 1 ano e meio que lá estou e muito feliz ali. E quando foi que o senhor sentiu essa questão da vocação? Foi na adolescência, logo na infância? Como é que o senhor lembra disso? Como que foi essa escolha? É interessante que essa pergunta é feita para nós, a gente não sabe muito bem assim afirmar com certeza, porque em igreja eu sempre estive. Desde quando eu nasci, meu lar é um lar cristão. Me recordo a minha mãe me levando nos grupos de reflexão, todas as missas, né? Finais de semana eu participava, eu ia com ela, ficava encantado com aquilo. Então eu não me recordo, assim, fazendo um retrospecto da minha história, alguma época da minha vida que eu estava longe da igreja. Depois com catequese, com grupo de adolescentes, grupo de jovens. Então isso vai influenciando a gente, né? Então meus amigos todos ligados à igreja, né? Cidade muito pequena, muito religiosa, aquela piedade popular muito forte, né? Semana Santa, as procissões, então isso muito presente, né? Na minha vida. Então eu creio que foi o conjunto disso tudo que fez com que eu viesse. Quando falou então para a família, vou agora ser padre, vou estudar para ser padre, foi uma festa? Foi, assim, a minha mãe acho que já esperava. Meu pai e minhas irmãs parece que não, levaram meio um choque, porque eu já estava meio que com a vida meio que pronta, né? Estava estudando, dava aula, né? Era professor? Era professor do Estado, concursado. Dava aula de quê? Biologia, dei aula 12 anos, fui professor 12 anos, biologia, matemática. E aí sim, depois disso tudo, aí o chamado de Deus foi mais forte e eu vim. E fiquei. São quantos anos? De formação? São 8 anos. É um ano propedêutico, que é feito em Ubaporanga, 3 anos de filosofia e 4 teologia. São 2 cursos superiores que nós fazemos. Nesses 8 anos, né, de celibato, aí, o que te marcou? Lembra de alguma coisa assim que foi muito marcante? Assim, pontualmente, a própria trajetória é marcante, porque assim, a gente abdica de família, né? A gente sai de uma casa, você sai de um conforto, você sai... No meu caso mesmo, né, já tinha mais ou menos algo já pronto, pensado, namorava, eu fui noivo, quase, praticamente, né, antes de vir para cá. Então, depois disso, aí vem para cá, a trajetória é muito marcante. O estar com o povo de Deus é muito gratificante. Aquilo que você aprende é interessante porque a experiência com o povo, né, estar junto, nós temos lições lindíssimas, assim, é algo que às vezes eu falo em homilia, gente, eu queria que vocês fossem padre pelo menos um dia, para ouvir o que eu ouço, né, para experimentar o que eu experimento, para sentir assim, as dores das pessoas, as alegrias que elas têm, os anseios que elas têm, e coisas que só contam para o padre. A confiança, né? A confiança. Às vezes tem coisas que para o seu melhor amigo você não fala, mas para um sacerdote, em confissão, no aconselhamento, você se abre, você fala, e isso, pelo menos para mim, né, enquanto padre, isso é muito enriquecedor. Dá uma sensação da gente ser útil, né, padre? De estar podendo apoiar o outro. Exatamente. Né? E exatamente percebendo que não sou eu, eles não procuram a minha pessoa, o Marlone. Eles procuram o sacerdote, né? Porque vê em mim um representante de Deus. Sim. Então isso aumenta a minha responsabilidade e, de certa forma, me dá essa sensação de ser útil, né? De poder ser instrumento
aquilo que São Francisco dizia, que é o santo padroeiro da minha cidade, né, São Francisco da Glória, é fazer, Senhor, o instrumento de vossa paz. E é exatamente isso que eu experimento no meu dia a dia. E isso talvez seja o que mais me marca a vida, assim, enquanto sacerdote. E o trabalho lá na Igreja Conceição, você faz também trabalho com crianças ou não? Como é que é o trabalho lá? O trabalho da Conceição, eu estou lá, sou pároco, e tem outro padre que está junto comigo, o padre Valci, ele é o vigário. Lá, aliás, as igrejas católicas aqui de Caratinga e da nossa diocese são muito bem organizadas em termos de pastorais. Então, há o trabalho com crianças, né? Tem a pastoral da criança que faz isso, tem a pastoral da catequese, tem o trabalho com adolescente, o EAC, o Encontro de Adolescentes com Cristo, tem o EJC, que é o de jovens, tem o ECC, que é o Encontro de Casais. Então, assim, cada pastoral, ela pega uma faixa etária e pega, por exemplo, nós temos lá a pastoral carcerária, temos a pastoral da sobriedade, que lida com pessoas que estão tentando largar o vício. Então, é muito bem organizado nesse sentido, e cada pastoral, ou cada movimento, pega um segmento específico e trabalha aquele segmento. Bacana. Pois é, nós vamos falar então desse outro trabalho que é feito lá sobre o bate-papo teológico, mas nós vamos para o intervalo, porque o nosso primeiro bloco já terminou o tempo, mas nós voltamos rapidinho então, hein? É VaptVult, rapidinho. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Doctum Entrevista. Hoje eu estou recebendo o padre Marlone Pedrosa, que é pároco lá na Igreja Nossa Senhora Conceição. Estava contando um pouco da história dele no primeiro bloco. E agora nós vamos falar sobre um outro projeto que é feito lá na Igreja Nossa Senhora Conceição, que é o bate-papo teológico. Esse bate-papo começou, foi agora esse ano ou não? Não, na verdade a ideia começou ano passado. Nós fizemos uma semana teológica, então foi uma semana de formação teológica, foi o nome dado. Foi quando? Qual mês? Parece que foi em novembro. Finalzinho do ano. Isso, então. Foi no final do ano. Então, era uma demanda que a liderança pedia nas reuniões, que houvesse formação. E é também algo que está no plano da diocese. A diocese tem pedido muito que as paróquias trabalhem em formação. Então, para dar uma certa vazão a essa necessidade, nós promovemos então essa semana teológica. Então, foi durante 5 dias, de segunda a sexta, onde cada padre vinha num dia e falava sobre um determinado tema. Aí tivemos vários temas interessantes, né? Mariologia, sobre Bíblia, pessoa de Jesus, sobre sacramento, sobre oração, um tema de espiritualidade. Então, aí essa semana teve um sucesso tão grande que as pessoas queriam repeti-la. Só que montar uma semana dessa é muito complicado no sentido de que é a semana toda, né? Então as pessoas falam assim, padre, eu posso vir no dia tal, não podia vir na terça. Porque trabalha, né? E a semana toda fica muito puxado para qualquer um, né? Aí nós decidimos que esse ano faríamos pelo menos uma vez por mês. Aí mudou o nome de ensino teológico para um bate-papo teológico, que é mesmo o que a gente pretende. Um bate-papo mais descontraído, onde as pessoas possam tirar suas dúvidas, possam se expressar, né, teologicamente, e possam, assim, amadurecer um pouquinho na fé. Eu gostaria só que o senhor esclarecesse sobre o que é a teologia para as pessoas que estão em casa, que às vezes não sabem, né? Sim. É a ciência. A teologia nós estudamos, faz parte do curso do seminário, né? Estudamos 4 anos em teologia, que é a ciência que aborda Deus, né? A sua manifestação, a questão de fé. Então, assim, tudo que diz respeito à fé, a Deus e essa interação dele com a sociedade, com o ser humano, estuda-se na teologia. Então, ela tem vários campos, né? Então, tem a Mariologia, que estuda a Maria, vai ter a Cristologia, vai ter, enfim, vão ter vários campos de estudo dentro da teologia. E esse que nós abordamos agora é exatamente um que está surgindo de novidade, que é a Cyberteologia. Sim, que foi o tema do último Que foi o tema do último encontro. Dia 19, é isso? Dia 19 de maio, foi isso? Exatamente. Sim. Mas vamos voltar no primeiro, depois nós falamos mais um pouquinho sobre ele. No primeiro encontro foi, o assunto, foi quando agora, o primeiro encontro? Esse primeiro encontro foi o mês retrasado. Mês passado nós não tivemos por causa da Semana Santa, Sim. né? Então veio o Padre Elias, de Vermelho Novo, e falou para nós sobre as práticas de Jesus, né? Como que Jesus orientava a sua prática. Como que
que ele se expressava, naquilo que ele fazia, né? A intenção dele e a ação, né? Como que isso andava junto. Foi muito interessante o bate-papo. que ele falava, assim, dá um resuminho pra gente aqui, do mais importante. Ele falou assim, na questão de que Jesus, ele tinha uma missão aqui na Terra, né? E as suas práticas, as suas falas, o seu comportamento, aquilo que ele fez em termos de milagre, em termos de relacionamento com as pessoas mesmo, né? Expressava bem aquilo que era a vontade dele, era o desejo do Pai, né? Era a missão dele aqui na Terra. Então, o Elias, ele tentou, né? E fez de forma muito brilhante. Ele juntou, né? Casou isso aí e foi muito bacana nosso bate-papo com ele. E parece que foi um sucesso tão grande que agora teve um número de público muito bom, né? Nesse segundo encontro. Foi muito bom. Muito bom. Pois é, e aí esse segundo encontro foi até o senhor que ministrou, né? Foi sobre a cyberteologia. A fé na era digital e nos meios de comunicação. Fala pra gente, então, o que você passou para o pessoal lá, né? Esse é um tema bem atual. Bem atual. Então, veja, nós temos que entender o seguinte, que a fé, a igreja, ela tem que se manifestar no tempo em que ela está, né? Nossa missão é evangelizar. Foi a missão que Jesus nos deu. E evangelizar no tempo de hoje é evangelizar levando em consideração a cultura que o povo tem. E a era digital é uma era que vem mudar essa cultura. Então, quando eu falo em cultura, eu estou dizendo maneira de pensar, maneira de se expressar, maneira de comportar. Então, observe que a internet ela veio de forma muito rápida, mudando esse jeito das pessoas pensarem, se comportarem. E o mais interessante é que veio tão rápido que as pessoas se inseriram no meio digital sem perceber. Observe, a gente já... Agora no fluxo, né? Assim, meio no susto. De repente você já acorda, você já olha lá as suas mensagens de texto, já abre um e-mail, isso sem perceber, né? Então, esse bate-papo foi até um pouquinho para a gente falar isso. Olha, que às vezes nós temos certas práticas que nós não raciocinamos sobre elas, nós não nos questionamos sobre elas. É importante questionar sobre o que as nossas práticas influenciam na nossa maneira de ser. E, como estamos no meio digital, automaticamente esse meio vai influenciar na maneira que as pessoas acreditam em Deus, na maneira que elas expressam a sua fé, que experimentam Deus, uma vez que você deve perceber isso, né? A gente recebe tantas mensagens, né, de cunho religioso, tantas pessoas que entram lá na internet para fazer uma novena, para rezar um terço, enfim, é um meio que está aí e que, de fato, tem mudado a maneira das pessoas acreditarem, né? Tem um lado ruim, né, que às vezes a internet aborda, mas tem esse outro lado, né, que também acaba aproximando as pessoas que às vezes nem talvez receberiam uma mensagem, uma palavra bíblica, e de repente está lá na internet, no meio do Facebook ou outros, e acaba recebendo, né? Isso. A internet, de certa forma, ela democratizou muito a comunicação, né? Hoje qualquer um pode dizer o que quer, de qualquer lugar que estiver, né? Agora, algo importante a gente notar é que a internet ela não está sendo usada só como um meio de comunicação, um meio onde a gente propaga essa fé, mas a internet ela é um ambiente, ela é um lugar a ser habitado. Assim como existe uma praça, como tem a sua casa, como tem a igreja entende hoje a internet como um ambiente que não está sendo virtual mais, porque as pessoas estão ali. A gente tem que entender, porque a gente fala assim, mas uma amizade virtual não é uma amizade concreta. Alguém que conversa virtualmente, mas tem que entender que atrás de um tablet existe uma pessoa. Atrás de um celular é uma pessoa que está mexendo ali. E acaba passando sentimentos também. Claro, e quem entra ali tem busca, tem seus anseios, né? Anseio por diversão, anseio por Deus, né? Então isso tem que ser levado em consideração e mudou, né? Tem mudado a maneira das pessoas acreditarem e expressarem a sua fé de forma muito concreta. É só você observar e conversar um pouquinho e você vai ver que está diferente. Pois é. E nós já vamos para o outro bloco, que já acabou o nosso tempo aqui, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, inclusive falando que a própria igreja está atenta a isso, né, Padre Marlone? Sim. Está atenta a toda essa mudança, que ele vai contar para a gente algumas coisas bem interessantes que vem acontecendo, que você em casa talvez já tenha percebido. Mas, então fique aí, rapidinho, nós voltamos para o nosso terceiro bloco, já já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação.
ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta no terceiro e último bloco do Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Padre Marlone, que está fazendo um trabalho muito bacana lá na Igreja Nossa Senhora Conceição, com um bate-papo teológico que está acontecendo todo mês. O mês passado, no mês de maio, aliás foi esse mês, né, de 19 de maio, ele falou sobre o tema Cyberteologia, que era o tema que nós estávamos conversando no segundo bloco. Pois é, padre, o senhor chegou a falar até dessa questão de ter umas experiências até interessantes, né, com relação, que o senhor pôde perceber online, das pessoas fazendo ligações pela internet com o padre online. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência que o senhor fez aí, pôde observar nessa pesquisa. Sim, nesse bate-papo que nós tivemos com o pessoal da paróquia, uma das coisas que eu trouxe para o bate-papo foi algumas telas de sites católicos que oferecem conteúdos de fé. E é importante nós observarmos que há duas maneiras que as pessoas acessam isso, né? Então, existe a religião na internet e a religião pela internet. Qual a diferença? Então, tem pessoas que procuram religião na internet. Vai lá, pesquisa a vida de um santo, pesquisa o evangelho do dia, pesquisa sobre um tema que ela tem curiosidade. Então, ela procura na internet coisas que são relativas à curiosidade dela e vai lá e acha. Agora, existe a religião pela internet. É quando as pessoas procuram sites para participar de uma missa, para rezar um terço, para rezar uma novena, para acender uma vela virtual. Então, é uma religiosidade pela internet, é uma outra categoria. E é essa que tem aumentado muito. Então, eu mostrei algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem um site lá chamado velavirtual.com. Esse site existia, quando eu acessei, mais de 6 milhões de velas virtuais acesas. Veja, eu não estou falando de experiência de uma pessoa, de duas, de milhares de pessoas. São 6 milhões. Isso nesse site. Porque no site Aparecida, por exemplo, esse mesmo dia que eu acessei, haviam 5 milhões. Se você for olhar o site Pai Eterno, é outro tanto. E o site do Padre Manzotti é outro tanto. Então, assim, são muitos canais que as pessoas têm disponíveis e estão utilizando. A experiência interessante que eu contei para você aqui em off, que está no livro do Moisés Bardelotto. Ele conta que existe um site chamado Padre Online, onde as pessoas escrevem para lá e tiram suas dúvidas. E o padre responde. E então ele conta lá, ele narra que um fiel de nome Fábio, do interior de São Paulo, ele escreve uma carta para esse padre online e pergunta, dizendo, né, que morava a mais de 80 quilômetros da matriz e que ele gostaria muito, juntamente com a família dele, de participar da missa todo domingo e não tinha como, porque eles não tinham carro e era difícil o acesso. Então, o que ele fez? Ele comprou hóstia, ele comprou vinho, ele comprou todos os paramentos, né, o corporal, que é aquele paninho que coloca-se no altar, e ele ligava de manhã a televisão na missa de Aparecida e, juntamente com a família dele, a mãe, a avó, eles assistiam à missa e comungavam. Ele colocava a hóstia lá na mesa, em frente à televisão, o vinho em frente à televisão, e eles, na hora da comunhão, enquanto havia comunhão na televisão, eles comungavam também em casa. E ele perguntava se isso, de fato, a hóstia estava consagrada, se isso, de fato, era um sacrifício válido, né, em termos de fé. Então, vejam, isso é uma das coisas que estão acontecendo hoje. E qual que foi a resposta do padre? O padre teve uma resposta interessante, as pessoas ficaram curiosas com isso também. Porque ele disse, olha, na verdade esse era o experimento que os primeiros cristãos faziam. E quando Jesus voltou para o Pai, os primeiros cristãos se reuniam em casa, não havia sacerdote, não era missa aquilo, né? Não havia sacerdote, não havia uma liturgia. Eles se reuniam, partiam o pão, faziam como Jesus havia pedido para fazer, né? Partam um pão em minha memória. Eles partiam o pão, tomavam vinho e aquilo ali era a ceia deles, né? Então, aí o padre diz exatamente essa resposta. Olha, vocês fazem uma experiência, um memorial daquilo que foi feito, mas não é um memorial presencial, né? Então, não é um sacramento. Vocês fazem memória. É válido, mas é só uma memória. Mas o final da resposta do padre é que deixou as pessoas assim, um pouco mais meio assustadas, porque ele disse assim, olha, talvez vocês estejam antecipando o que será a igreja no futuro.
Pois é, eu ia até te perguntar isso, como que a igreja está vendo essa situação, se há um risco de perder fiéis ou não, como é que, fisicamente, né, no caso? Pois é, eu penso que a internet ela veio para agregar valores, ela não veio para separar, não. Hoje, eu penso que essas pessoas que procuram a internet, a religião pela internet, na verdade, elas fazem algo a mais. Elas participam da missa e nesse algo a mais, né, vão lá e fazem uma novena, porque não tem horário para fazer, rezam um terço, porque de repente não encontram um ambiente adequado para rezar. Então, eu penso que isso veio para ajudar, né, e não para concorrer com relação à quantidade de fiéis ou presença. Sim, entendi. O senhor chegou a falar que mudou a visão de Deus. Na sua opinião, o que mudou? Qual é a visão de hoje? Na verdade, não muda a visão de Deus, muda a maneira de se experimentar esse Deus, né? Porque antes se experimentava Deus num ambiente comunitário, se experimentava Deus na concretude da coisa, né? Hoje se experimenta Deus através de um meio, né? De um ambiente que necessariamente não tem que ter outras pessoas ali fisicamente falando, né? Mas a experiência de Deus que se faz é a mesma, né? Deus não muda, Ele sempre será o mesmo. Porque é você com Ele, né? É você com Ele. Independente do ambiente. Exato. Embora nós não podemos nunca deixar, né, esse valor da comunidade deixar passar, não, agora tem internet, vamos fazer tudo pela internet. Eu penso que seria empobrecer muito a fé, uma vez que nós precisamos de relacionamento, né, assim, presencial. Mas a maneira de experimentar Deus, ela ampliou, né? Na verdade. E tem um livro, eu até comentei com o senhor, de Napoleão Hill, que ele fala sobre essas sessões de reavivamento, a igreja, né, na missa, nos cultos, que é muito importante tanto as simbologias, né, quanto as pessoas ali que estão cantando, há uma vibração da música, é uma palavra que ouve, isso tudo faz diferença para a pessoa ir em casa. Então, realmente, ter esse contato sempre, encontrar um amigo, conversar e dar ouvidos ao outro que às vezes quer contar alguma coisa, isso é muito importante. É verdade. Né? E a internet é um meio que oferece muito isso. O belo está ali, né? Sim. O lúdico está ali, né? Geralmente as músicas são muito bem cantadas, os cenários são muito bem preparados, então as pessoas também têm um atrativo visual, né? Para se interessar pelo que está ali. Esse talvez seja o nosso grande desafio enquanto igreja. Isso aí. É aprender essa linguagem, porque é uma linguagem nova. Sim. Porque, por exemplo, uma missa que satisfaz ou que agrada hoje uma senhora de 70 anos não vai ser a missa que vai agradar um jovem de 14, né, um adolescente de 12. Então, é preciso que a gente aprenda a falar essa linguagem nova. Né? E com relação ao próximo agora, encontro vai ser dia 16 de junho, é isso? Isso, 16 de junho nós estamos já marcado nosso próximo encontro, nosso próximo bate-papo teológico. Será na sexta-feira também lá na Conceição, com o diácono Elias. O diácono Elias, que será ordenado agora em agosto, dia 27 de agosto, ele vai vir falar para nós sobre o tema que você tem aí. Tenho, né? A revelação de Deus em Jesus e a fé no contexto pós-moderno. Exatamente. Interessante o tema. Ele vai até abordar um pouquinho essa questão dessa fé no contexto pós-moderno, abordando também um pouquinho essa questão da fé nessa era digital também. Bacana. Então eu deixo aberto para o senhor poder fazer o convite aí às pessoas. Pois é, você então que se interessa por aprender um pouquinho mais sobre igreja, sobre religião e quiser participar conosco, fica aí o convite, 16 de junho, uma sexta-feira, 19h30, na Igreja da Conceição. Lembrando que não tem que fazer inscrição prévia, é gratuito, é só chegar lá e participar conosco, será um prazer tê-los lá. É isso aí, Padre Marlone, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo trabalho lá, que continue sendo um sucesso, né? Muito Deus obrigado. abençoe. Deus abençoe também, viu? E o Doctor Entrevista vai ficando por aqui. A gente se vê então no próximo programa. Até lá.